O São Paulo Futebol Clube, no afã de montar um time extraordinário, ele tem agora a questão e o dilema que é se gasta dinheiro ou não, né? O São Paulo consegue fazer 4 contratações pontuais, contratações essas que talvez nem precisasse para todas as posições, mas foram contratações onde 3 delas não envolveram dinheiro. O São Paulo consegue contratar sem envolver dinheiro, tem um agora que ele vai ter que pagar e pagar uma grana até que alta. Mas como é que tá a situação do São Paulo? Como é que fica a renovação contratual de Caleri? Renovação mesmo do Lucas Moura, que tá dando muito o que falar. E o Rony Rústico? Tá sabendo como é que foi a situação de Rony Rústico? Vem comigo que eu vou te contar então tudo que tá rolando no São Paulo. Faremos um paralelo da situação do Tricolor com os jogadores que ele tem emprestado, mais os jogadores que tem para sair e as últimas notícias a respeito de como o São Paulo ficará e os times interessados nos seus jogadores para contratar o resto. O São Paulo Futebol Clube hoje ele carrega muitas e muitas notícias muito bacanas nessa remontagem, onde Maciz e Rafinha eles chutaram o balde e decidiram que agora lá no Tricolor Paulista é do jeito deles e o jeito também de Dorival Júnior. Então o São Paulo começa a melhorar sim. Vai ter Mikael, vai ter Rian Francisco. Vem comigo que eu vou te contar tudo então. Chega nesse like pra dar essa moralzaça no vídeo. O like você engrandece muito o trampo aqui, eu te agradeço muito mesmo, viu? De verdade mesmo. E ó, vem comigo, se inscreva aí, faça parte dessa família que só cresce, que eu faço muita questão de ter você por aqui. E agora, como é a horinha boa do recado, eu quero dar um recado muito importante. Aqui eu quero que você saiba que é o seguinte, aqui é good vibe no canal, você sabe que eu tô sempre muito positivo, mas esse recado ele é muito importante. Apesar de positivo, é importante. E eu estou falando do aplicativo Gringo. Mas, Juba, o que é a Gringo? Seguinte, imagina que você pode ter o seu veículo retido numa blitz, simplesmente porque você está com o licenciamento atrasado. Problemaço, não é verdade? Aí, do nada, você vai olhar lá e você não pagou o IPVA. Aí o problema vai lá pra cima. Mas tem solução, meu parceiro e minha parceira. Você vai e baixa o aplicativo Gringo. Aí você consulta, o aplicativo é de graça, tá? E aí você consulta a sua placa também de graça. Aí você vê se tem IPVA, tem multa, o licenciamento está em atraso, você vê tudo lá pelo aplicativo da Gringo. E aí você fala, poxa, tem o IPVA, preciso pagar para licenciar o meu carro, né? E aí você pega e tem pela Gringo a chance de parcelar em até 12 vezes. E se você parcelar em 10 vezes para cima, você tem 20% de desconto usando esse cupom que você vê aqui na tela, que é o cupom JUBA20. Aí para, né? Aí ficou top. Ah, meu problema é IPVA. A Gringo parcela em 12 vezes. Eu preciso licenciar. Vai na Gringo e vê o que tá faltando. É o aplicativo Gringo. Nesse QR Code que você vê aqui na tela, você já consegue baixar ele. Você tá vendo pela televisão. Você mira a câmera do celular e você mira nesse QR Code. Ele já vai aparecer um botãozinho embaixo, você clica e abre o aplicativo Gringo para você instalar no seu telefone. E se você for pelo primeiro comentário fixado ou link na descrição, tá vendo pelo celular, notebook, clica ali no comentário fixado, link na descrição, já abre o aplicativo da Gringo, você instala de graça no seu telefone. A Gringo é top, viu? Ó, muito bom mesmo. A parcela IPVA lá, você vai gostar. A Gringo tá virando assim o amigão do motorista. Valeu, Gringo, tamo junto! Gente, é o seguinte, o São Paulo Futebol Clube, ele tem agora a montagem do time e a volta do futebol, que é na quarta-feira, e muito São Paulino de cabelo em pé. Mas será que o São Paulo será que o São Paulo será que vai dar certo? Como é que fica a situação aí? O São Paulo vai contratar? Hoje o São Paulo ele conta com 3 jogadores emprestados por aí, né? Muitos outros também emprestados, mas vamos falar de quem esteve no São Paulo em campanha de título, como é o caso do Alisson, como também o Mailton, que foi recentemente contratado, foi comprado pelo São Paulo recentemente, o Mailton. Então temos o Alisson, o Mailton e temos também o Ferrarese, né, que tá dando muito o que falar aí no Botafogo. Se o Botafogo compra ou não o Ferrarese, tá ficando bem distante. O Botafogo carregado no transfer ban, né, um time bastante problemático na gestão de John Textor a longo prazo. Quando o Textor chegou no Botafogo, você fala, caramba, chegou o cara, né? Chegou o grande gestor do futebol. Aí, passados anos, passados meses, o cara sucumbe. O Botafogo está ali em frangalhos e o cara está mesmo devendo até a alma do Botafogo ali no mercado e tomando transfer ban a dar com pau. E aí tem São Paulino ainda acreditando, eu sou um deles, não acredito mais, mas estava até ontem acreditando que o São Paulo ia vender, ia trocar o Ferrarese no Arthur, ia do nada conseguir vender o Ferrarese por 36 milhões para esse Botafogo. Hoje pode até acontecer, mas eu não acredito mais. Acho
acho que com o Botafogo, o São Paulo deve simplesmente encerrar a negociação. São Paulo vai comprar o Newton agora. São Paulo apresentou os reforços aí. Newton, que já foi apresentado, que vai ter que pagar 17 milhões e meio de reais. Não é barato, mas o salário, né? E aí nós temos também o Vitor Sá, que vai ganhar agora na casa dos 800 mil mensais, e a partir do ano que vem, quando o rapaz terá 33 anos já, ele vai ganhar a bagatela de 1 milhão por mês. Então as contratações não são baratas. Ah, mas o Newton é o próximo Toninho Cerezo, o Vitor Sá é o próximo Miller. Aí tá tudo bem, né? Vão ganhar 2 mundiais aqui, tá tudo bem. Mas que não são baratos, não são. Com certeza não são. São Paulo está desembolsando. Mas assim, tem o Bobadilha, Danielzinho, Marcos Antônio e Pablo Maia. Comprou o Newton, não é barato. Tem o Ferreirinha, tem o Luca. Comprou o Vitor Sá, não é barato. Então o São Paulo tá pisando num caminho aí bastante infértil. Ele tá pisando num solo acidentado que vai zoar as molas do carro. E é o seguinte, o São Paulo, quando ele olha para esse cenário, esse panorama de ter trazido o Vitor Sá com o Ferreirinha por lá, você fica na velha discussão. Será que o Ferreirinha é menos jogador que o Vitor Sá? Mas o Ferreirinha deve estar de saída do São Paulo Futebol Clube. O Ferreirinha, ele é o tipo de jogador que ele tem ali com ele a característica do 1 contra 1, extrema velocidade e um drible muito bom. E aí na última bola, naquela última tomada de decisão, quando o Ferreirinha ele tem que dar o passe ou o chute, aí ele dá aquela mancada, né? Ele não chuta legal, ele não dá o passe bom, ele dá uma esfomeada, tem hora que o Ferreirinha, ele é um cara bastante cansativo, mas esse nem é o problema, porque se você olhar pro Luciano, também é instável, o Lucas Moura machuca muito, o Caleri tá horroroso, né, tem muitos jogadores que eles têm problemas ali no São Paulo, e o Ferreirinha, o grande problema que eu enxergo nele não é ele jogando, perdendo 40 gols por jogo e fazendo um, não é esse o ponto, o que me pega no Ferreirinha mais é o histórico de lesão, é o que tá pegando bastante para o Lucas Moura hoje, e o que pega um pouco também para o Marcos Antônio. Lucas Moura, Ferreirinha e Marcos Antônio, pra mim, assim, 3 jogadores, assim, 2 craques, que você quer, Lucas Moura e Marcos Antônio, e o Ferreirinha, muito bom jogador. Agora, as lesões tiram os caras do combate, e isso é realmente preocupante. Agora, o Ferreirinha, tendo o Vitor Sá como sombra, o Marcos Antônio tem ninguém como sombra, nenhum segundo volante no São Paulo se equivale ao Marcos Antônio. E o Lucas Moura, então, nem se fala, né? Ele pega ali naquela meia de atacante, ninguém nem se compara com ele no São Paulo. Já o Ferreirinha, o Vitor Sá vem para tirar a posição. Então o Ferreirinha deve estar de malas prontas, tanto o Ferreirinha como Bobadilha, esses 2 caras devem estar com malas prontas para ir embora do São Paulo. Bobadilha chegou o Newton de maneira assim inexplicável. Então Bobadilha deve sair do tricolor paulista agora. Agora, quando você pensa no Ferreirinha, tinha despertado o interesse do Besiktas no começo do ano. Então, desde o ano inteiro, nós estamos vendo ali, você deixa ali uma pipocadinha para ver o que está acontecendo com o Ferreirinha, fica pipocando notícias do Ferreirinha no Besiktas o ano inteiro. O Besiktas era apenas um time que se interessava pelo Ferreirinha. Tem também times que eu fiquei sabendo do futebol grego, do futebol espanhol, do futebol até italiano se interessaram já pelo Ferreirinha. E aí eu também vi uma questão que aí pode não ser quente, mas tem uma também dos Estados Unidos, que já levou o Gonzalo Tapia e pode levar agora aí o Ferreirinha. Os Estados Unidos tá levando vários e vários caras. Tinha levado já Luiz Araújo, lembra? Ele parece no Flamengo agora, mas ele foi comprado num time americano. E o Ferreirinha, ele pode também pegar esse mesmo caminho. Os caras lá estão gostando de futebol, estão começando a investir em futebol. Então, se o São Paulo pensou no Vitor Sá como uma economia, por quê? Porque ele vai ganhar ali, vamos chutar aqui uns 30, 40 milhões no Ferreirinha. Um valor assim altíssimo pra ele, né, que não tá jogando nada, mas não tá jogando tão bem. E aí você traz o Vitor Sá pelo salário. Vai ter ali o ganho técnico e ainda vai poder contar com um jogador de titularidade absoluta. Aí faz mais sentido. Então a venda do Ferreirinha, ela começa a parecer muito tangível, né? Plausível, real, quando você vê o mercado se movimentando a partir do Vitor Sá chegando no São Paulo. O São Paulo, inclusive, ele tem hoje TT e Luca, que são 2 pontas. 2 pontas, o Luca é ponta esquerda, o TT também ponta esquerda, que também arranha ali pela ponta direita. Então são 2 jogadores da equipe de base que seriam caras para compor o elenco. O São Paulo tem o
Cauli que pode jogar de ponta esquerda, mas não tem nada a ver a característica do Cauli com o TT, Ferreirinha, Luca, Vitor Sá, nada a ver. Um é meia, que cai por ali de uma maneira assim, vexatória, lenta, horrorosa, e os outros são pontas de 1 contra 1 de velocidade. Então, considerando o Ferreirinha fora e o Vitor Sá ficando apenas como o único senhor da posição, aí nós temos também o TT e o Luca. O ponto é, o TT não tem sondagem. O Luca já começa também a pipocar uma sondagem enorme para ele lá fora do país. Então, assim, gente, onde eu quero chegar com essa história toda? O São Paulo está em mudança. O São Paulo está em reformulação pesada. Isso está acontecendo agora, mas o ponto é, com o Ferreirinha saindo, ele abre o caminho total para o Vitor Sá ser o titular absoluto da posição. O que seria até uma coisa positiva. Eu não vou dizer que é positivo o Ferreirinha ir embora do São Paulo, mas é positivo o Vitor Sá vir para jogar. É muito desagradável e desgastante você torcer para um time que a contratação que faz é de um cara de 32 anos que vai ganhar 1 milhão por mês e vai ser reserva. Isso sim desgasta o torcedor e isso tira total credibilidade da diretoria. É claro que Rafinha, Rafinha, Hélio Maciço, os novos diretores aí, presidente, diretor, não foram eles que contrataram o Vitor Sá. O Hélio Maciço sim, mas ele contratou enquanto o Rui Costa ainda apitava muito lá. Agora que o Rafinha chegou, as contratações, vem o Newton, que é problemático no meu modo de vista se o Bobadilha não for vendido, porque custa 17 milhões e meio de reais. E o resto não. Domingos Duarte e também o menino lá, o Aurélio Buta, eles vêm com valor assim de graça só para acertar o salário. Também acho o Aurélio Buta preocupante, porque o Aurélio Buta, ele não teve lateral saindo do São Paulo. Ah, teve o Cédric, mas já não importava, né? Já tem o Lucas Ramon, tem o Moreira, tem o Mike e tem o Felisberto. 4. Tem o Mailton emprestado por Fortaleza. 5. O Aurélio Buta é o 6º lateral direito. Ele pode passar à frente e virar titular? Até pode. Ele pode ser reserva direta do Lucas Ramon? Até pode. Mas nada vai mudar o fato de que ele é o 6º lateral sem contar o Cédric. Se eu contar o Cédric, o Aurélio Buta é o 7º lateral direito do São Paulo. Então um time que não tem grana, que não quer gastar, contratar um 7º lateral direito, é realmente uma coisa assim absurda. O Cédric, que o São Paulo dispensou para procurar clube, até o presente momento, hoje é dia 20/7, ele não tem, mas não é que não tem uma proposta, ele não tem uma ligação, ele não tem uma resposta de WhatsApp. Se ele mandou uma mensagem por WhatsApp pra algum cara aí, deixa eu jogar aí, ninguém nem respondeu pro cara. Sabe, é mais fácil o Paulinho arrumar time, o Yang, até mesmo o Belém, que tá batendo e voltando em tudo que é time, o Cédric acho que é a última opção de qualquer time. Então, o São Paulo é muito provável ter que pagar salário pra esse cara até o fim do ano que vem e quando ele encerra a sua carreira. Ele muito provavelmente vai ficar na sala dele, vendo Netflix, sentado na sala enquanto o São Paulo paga pra ele fazer isso. É o que tá se desenhando acontecer. Então o Aurélio Buta hoje, sim, é uma contratação bastante complicada, a menos que apareça amanhã que o Fortaleza depositou a grana do Mailton, São Paulo vender por 10, 12, 15 milhões. Apareça amanhã que o São Paulo fez a venda histórica do Igor Felisberto, pegou 150 milhões de reais no lateral que nunca jogou. Aí sim o São Paulino começa a entender a Aurélio Buta, mas isso vai ter que acontecer primeiro. O Lucas Moura também não renovou seu contrato ainda e eu não quero me aprofundar hoje no Lucas Moura. O São Paulo ele fez uma proposta pelo Mikael, centroavante, e essa proposta ela foi refutada de bate-pronto pelo presidente do CRB. Mas o Mikael, você imagina o coração do homem como ficou quando o São Paulo fez a proposta. É claro que ele quer jogar no São Paulo e nesta semana aqui o São Paulo deve esboçar ali e fazer uma proposta pelo Mikael para trazer para o lugar de Calleri. Hoje, nós vimos, até mostrei aqui nesse canal já, o Rian Francisco treinando como titular do São Paulo. Estava ali Rian Francisco, mostrei o frame, né? Rian Francisco junto com o Luciano em linha de 2 atacantes e o Arthur fazendo ali uma composição de ala, jogando junto, mesma camisa de treino com o Luciano e também Rian Francisco, o que levou muitos a acreditar que o Calleri já estaria no banco de reservas. O Calleri hoje ele é titular e capitão, tem um rumor, um boato, quer fofoquinha? Boato de que o Arboleda seria o titular de São Paulo, aí é pra perder a amizade, né? Aí é pro São Paulo também largar mão de todo tipo de orgulho, todo tipo de comando e falar o quão ridículo eu sou, seria o São Paulo colocar o Arboleda como capitão. Mas, se o Arboleda acabar virando capitão é porque o Calleri realmente caiu. O Calleri hoje, ele não aceitou a segunda proposta de renovação contratual do São Paulo. O São Paulo fez uma proposta e o Calleri
refutou. Falou, não, esse aqui jamais. Aí o São Paulo, quando cai o Rui Costa, o Rafinha faz uma nova proposta, colocando um valor menor do que aquele recusou. Como quem diz, vaza, já era, aqui não quero mais. Então o Rafinha colocou a proposta até menor do que ele recusou, e claro que o cara não assinou, óbvio que ele não assinou. E aí o São Paulo, ele tem esse dilema do Caleri ficar aqui no São Paulo ou não. E aí eu falo pra vocês com nenhum tipo de problema, ciclos se encerram. Ciclos se encerram e isso não é de se duvidar. O Rony Rústico, eu tava dando uma olhada nele aí, qual que é a situação? Ele joga no Santos hoje, mas ele já está ficando no banco de reservas. E aí, pra muitos que estão olhando na minha cara aqui falando, mas Juba, você tá de brincadeira? Você vai falar do Rony Rústico? Então vamos lá. O Rony Rústico, ele ganhou ali pelo Remo 2 campeonatos paranaenses, tá? Ele ganhou 2 ali, o Paranaense pelo Remo. Depois ele ganha pelo Atlético do Paraná. Lembra que ele era do Atlético do Paraná? Jogava quase como um ponto esquerda, que aí o Palmeiras queria ele, o Corinthians queria ele acaba fechando com o Palmeiras, né? O Rony Rústico, ele tem ali uma Sul-Americana 18, ele tem um Paranaense 19, então ele ganhou 14, 15 Paranaense, depois ele ganhou o Paranaense 19 e ganha a Sul-Americana em 18. Em 19, ele ganha também a Copa Suruga Bank, que é lá no Atlético também que jogou, e ganha também aquela Copa do Brasil com o Atlético. Nessa Copa do Brasil em 19, foi quando ele explodiu pro futebol. Aí ele vai para o Palmeiras, aí ó, nem precisa pegar a caneta que eu tô aqui pra isso. Ele ganha só de Paulista 20, 22, 23 e 24. São 4 paulistas. Ele ganha Libertadores 20 e 21. Ele ganha jogando. Centroavante ali, jogou mesmo. Não é brincadeira. Aí ele ganha aquela Copa do Brasil 2020. Ele brilhou demais em 2019, 20, ele voou. 21, 22, ele tava impressionante. Recopa Sul-Americana em 22 e ganhou o Brasileiro de 2022 e 23. São muito. E a Supercopa do Brasil ele ganha em 23. Aí ganhou o Atlético Mineiro lá, o Campeonato Mineiro em 2025. E aí vou parar por aqui para não ficar falando um monte de mais coisa. Ele ganhou títulos aqui absurdos. Ele ganhou no Palmeiras 1, 2, 3, 4 paulistas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 títulos ele ganhou lá no time do Palmeiras. Esses 11 títulos levam o Rony para um patamar assim. Imagina um cara no São Paulo ter ganhado 11 títulos. É muito gigantesco. O Palmeiras chegou pra esse cara e falou, apertou a mão e falou, obrigado. Deu a caneta de ouro. Lembra da música do Raul? O patrão me deu caneta de ouro dizendo enfia no bolso e vai se virar. O Palmeiras deu a caneta de ouro, falou enfia no bolso e vai se virar. Mandou ele pra casa. Falou vai pro Atlético, pode ir embora. E ele acaba no Santos hoje no banco. É um jogador que ele, como centroavante, o Abel Ferreira tinha que lapidar, né? Não é um cara que chega, você solta e fala vá. E ele vai e joga. Não é o caso, né? Ele não é o Bellingham. Você vai, joga aí. Aí ele vai e joga. Não, é o Rony que você tem que cuidar. Você tem que falar, você vai jogar aqui. É aqui, ó. Quero você aqui, time. O Rony tá aqui. Faça assim. Aí o Rony joga. Então tem que ter técnico. Só que aí eu fico pensando, se o Palmeiras, diante de tanto título, o Zé Rafael tá no Santos, Rony foi embora, Dudu foi embora, tá no Atlético, no Cruzeiro, foi pro Cruzeiro, tá no Atlético. O menino lá, o Rafael Veiga, tá no México, não quer, o Palmeiras não quer de volta. Os caras lá estão ganhando títulos e mostrando como se faz futebol. Mostrando como se faz pra ganhar. E aí eu vejo no São Paulo um cara igual o Caleri, que não faz gol há 13 jogos e não ganhou nada. Ganhou uma Copa do Brasil em 2023 fazendo um gol. Um gol. Ele fez um gol apenas e tão somente. E aí esse cara aqui no São Paulo não pode largar o cara. Não pode soltar o Caleri que o São Paulo vai acabar. É o que alguns setoristas da mídia, alguns jornalistas tentam colocar pra gente. Se eu soltar a mão do Caleri, o São Paulo acaba. Perde os 3 mundiais, perde as 3 Libertadores que já tem. O que é isso? Quem é o Caleri na fila do pão pro São Paulo ser tão subserviente a um jogador desse, a ponto do cara pedir quase 90 milhões em 3 anos. Sabia disso aí? Dá 90 milhões praticamente em 3 anos esse contratinho que o Caleri quer que o São Paulo assine. Então o São Paulo não quer assinar esse contrato e fica essa lenga-lenga de mandar esse cara embora ou não. Meu amigo, não deu pro Rony no Palmeiras depois de 11 títulos. Por que o São Paulo não pode se espelhar no que tem dado certo? O Palmeiras chegou onde chegou hoje, não o Palmeiras, mas o Flamengo chegou onde chegou hoje porque ele imitou as gestões anteriores do São Paulo, dos Cardeais. E aí o Palmeiras, ele tudo bem, veio um patrocinador cheio de grana. Mas o que a Leila Pereira faz no Palmeiras hoje
É muito do que o São Paulo fez em 91, 92. E se espelhou ali para fazer futebol e dar certo. Então o São Paulo hoje ele não tem que olhar também para Palmeiras e Flamengo e pensar, isso aqui dá certo, isso aqui não dá, eu vou no caminho que dá certo. Rony é o grande exemplo, até que o São Paulo pode pensar em contratá-lo pro ano que vem, tá? É que para agora, ele fez já 14 jogos no Brasileirão, não vira muito. Mas pro ano que vem, ter um cara igual o Rony, compondo elenco, sendo esse cara que vem na bagagem com 20 títulos, só no Palmeiras ganhou 11, sei lá, tem cara que tem 20 títulos. Será que não é esse tipo de cara que o São Paulo tem que começar a contratar pra vir aqui fazer história? Porque o São Paulo hoje, olha, hoje ele contrata o Newton, o Buta, ele contrata um cara do qual que era lá o time do Getafe, o Domingos Duarte é do Getafe. Não sabem ganhar título. A área do Buta não ganha título. O Getafe do Domingos Duarte não ganha título. O Newton, banco do Botafogo, não ganha título, apesar de ser um pouco mais jovem. E aí você olha pra um cara igual o Cauli, não tá habituado a título, não tá acostumado com isso, não sabe o que é. Então, como pode olhar pra um cara igual o Rony e falar, nossa, ruim, grosso, bagre, e olha pro Cauli e fala, porra, bom jogador, bom reforço, vamos torcer. Cara, até entendo, tem que torcer, era um bom reforço no primeiro momento, mas não deu. Nós temos que ir para um caminho de títulos e principalmente fim de ciclos. Quando o ciclo se encerrar, tem que fechar a tampa da panela. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!